Como vocês estão? Tudo bem? Então estamos de volta aqui e agora nós estamos com o nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, professor Berley, professor também, né? E nós estamos com o Roberto, que é vice-presidente do SESCOM MS. Sejam muito bem-vindos à Universidade Católica Dom Bosco. Então, algo particularmente que eu tenho que comentar com os nossos alunos aqui, da felicidade que eu estou. O Ruberley, ele assumiu agora o Conselho Regional de Contabilidade, não é, professor? Assumiu agora em 2014. E para nossa alegria, pessoal, ele é egresso da Universidade Católica do Bosco. Então, na apresentação, eu havia comentado da felicidade que a universidade tem. Eu que fui aluna dessa casa, né, Roberto? Sim, também. Aluno nosso também, da felicidade que a universidade tem de ter vários profissionais que estão se destacando no mercado. Então é com muita alegria que a gente começa agradecendo a presença de vocês por estarem aqui. E hoje nós sabemos que é um dia movimentado para vocês, né? Eu até comentei que o senhor está com atividade de manhã até a noite, não é verdade? É verdade, graças a Deus. Boa tarde aí, acadêmicos. É uma satisfação para nós estarmos aqui, principalmente no dia de hoje. E principalmente nessa casa, onde a gente teve a oportunidade de trilhar 5 anos aí, à época, do curso de Ciências Contábeis. E, então é uma emoção ímpar para mim. A Eloy estava dizendo da minha agenda e graças a Deus que está assim, é sinônimo de que a profissão contábil, as entidades estão sendo demandadas, estão sendo reconhecidas e estão sendo aplaudidas pelo que os profissionais fazem, pelo que vocês vão fazer amanhã. Então é uma grata satisfação, né? Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos os futuros colegas também. É uma satisfação participar deste evento. Também sou egresso da instituição e, graças a Deus, tive a oportunidade de aqui hoje estar. Aqui o nosso presidente também está em um outro evento. Então, vim aqui para representá-lo, representar o SESCOM e espero responder às questões que forem formuladas por todos. Legal. E aí até uma curiosidade que nós temos, nós já tivemos outros eventos aqui na universidade que nós tivemos a participação do CRC. Então até eu achei muito interessante que quando nós fizemos o convite, nós até perguntamos, né, nós podemos colocar os dois órgãos juntos, né? E aí prontamente o CRC, não, nós trabalhamos, nós fazemos projetos em comuns, né? Então foi muito interessante essa fala também, né, do CRC e do SESCOM. Então, só para nós nos organizarmos, nós vamos fazer 2 blocos de perguntas, mas vocês podem interagir entre si, fiquem à vontade. Então, uma das primeiras perguntas, presidente, é assim, o pessoal nos pergunta muito qual que é o papel do CRC. O que é que o CRC faz? Eloy, é interessante, desde a sua fala inicial a respeito de colocar as duas entidades juntas, eu sempre tive no meu caminho, né, o pensamento de firmar parcerias, né? Eu me formei aqui em 97, na UCDB, e fui trabalhar no Conselho Regional de Contabilidade. Trabalhei lá por 4 anos. Depois virei empresário contábil e fui para o SESCOM como diretor. E sempre a gente acreditou em que se alguma pessoa, entidade, só tem sucesso em fazer, não sozinho, mas com parcerias. E dessa forma, nessa trilha, nós sempre buscamos o caminho da parceria, principalmente com as entidades irmanadas, entidades da categoria contábil. E o SESCOM sempre foi parceiro do Conselho, e agora mais ainda com o Francisco na presidência, o Roberto na vice-presidência, e assim como o CRC é parceiro da UCDB, já de longa data, de vários eventos e várias atividades. Então, não é um segredo, mas é uma busca que eu acho que a gente tem que ter em qualquer situação, porque é engano daquele que acha que vai conquistar alguma coisa sozinho. O Conselho de Contabilidade, ele é uma autarquia federal, ele é considerado uma autarquia federal, há muito vinha se discutindo que tipo jurídico é o Conselho. E hoje está definido que é uma autarquia federal, embora não receba recurso de forma alguma do governo federal. Ele é totalmente financiado pelos profissionais da categoria contábil. Nós prestamos contas para o Tribunal de Contas da União, prestamos contas para o Conselho Federal de Contabilidade em auditorias internas, com a maior lisura e transparência, porque não poderia ser diferente, e embora todos esses recursos são de cunho particular.
e implementamos ações em prol das atribuições que o regional tem, o sistema tem. Nós falamos sistema porque é composto pelo Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade. Cada estado e o Distrito Federal tem um, e a sua área de atuação é no seu âmbito estadual. E as prerrogativas que nós temos é de registrar o profissional contábil, fiscalizar o exercício da profissão contábil, normatizar esta profissão contábil e trabalhar pela chamada educação continuada. Né? A gente sempre fez isso, nós fomos regulamentados em 45, já tem bastante tempo, e desde sempre trabalhamos em prol da educação continuada. Recentemente tivemos uma alteração na chamada Lei de Regência, que é a nossa lei primária que normatiza todo o sistema, e foi incluso aí, agora tacitamente, essa atribuição de trabalhar pela chamada educação continuada. E o que é, então, essa educação continuada? É o nosso constante aperfeiçoamento profissional. Porque nós entendemos, o sistema entende que não basta apenas, Eloir, nós terminarmos a graduação e acharmos que estamos prontos para o mercado ad eterno. Isso não existe. Então, há a necessidade de que a gente tenha um aperfeiçoamento contínuo. E não é uma vez por ano, é mensalmente, é bimestralmente, enfim, é contínuo mesmo. E o Conselho trabalha em prol disso, né, buscando capacitar e manter os seus profissionais atualizados. Prova disso, e até que é uma tendência, os auditores independentes, eles são obrigados a cumprir determinada carga horária de capacitação ao longo do ano. Se não cumprir essa capacitação, ele perde o direito de auditar, de exercer a auditoria. Não a profissão contábil nas outras áreas, mas o exercício da auditoria, ele não tem mais o direito de exercer. E isso é uma tendência que, e até um sonho particular, que isso também ocorra para todos os profissionais. Hoje nós não temos a obrigatoriedade de nos capacitarmos, embora que o que seleciona, o que nos obriga a isso, é o próprio mercado. Mas como não há obrigação, e nós somos aí hoje quase 500 mil no Brasil, tem muitos profissionais que deixam a desejar. E isso é ruim, é a minoria, graças a Deus, mas a minoria que acaba manchando parte do todo. Inclusive, o senhor estava falando sobre essa questão da parceria. As universidades hoje também elas ficam muito preocupadas com o que nós colocamos como conceitos e, às vezes, a prática do mercado de trabalho. Então, inclusive, nós temos as atividades complementares, que são um convite que nós fazemos para que o acadêmico acesse o Conselho Regional de Contabilidade. Inclusive, nós temos vários polos espalhados pelo Brasil e que a gente solicita que esse acadêmico acesse o CRC do seu estado, que normatiza isso. Então, até vem, assim, nessa questão de educação continuada que o senhor falou, existem ações que o CRC local faz de treinamentos voltados para o profissional? Sim, nós temos 5 chamados grandes eventos durante o ano e, paralelamente a isso, nós temos outros eventos de menor porte e que são eventos mais voltados para a praticidade do exercício da profissão contábil. Às vezes, nós fazemos isso de forma integral, promovendo o evento, às vezes como apoiadores em outros eventos que têm importância para a profissão contábil. Só para você ter uma ideia, aqui no estado nós somos em torno de 7 mil profissionais da contabilidade, 1.600 e poucas organizações contábeis. Ano passado nós treinamos, participaram dos nossos cursos, mais de 2 mil profissionais da contabilidade, né? O que prova que a gente tem aí ofertado bastante coisa e os profissionais estão à busca disso, até porque há uma preocupação, embora que eu acho que ainda deva ser muito maior do que hoje, na busca pelo seu aperfeiçoamento pessoal. Falando nisso, esse crescimento, aí vem uma curiosidade, né? Como é que você vê esse crescimento desses profissionais da área contábil no país? Principalmente agora, né, que a gente tem
digamos, a internacionalização, né, das normas contábeis. Como é que você vê? Dá para investir em contabilidade? Dá para investir em ciências contábeis? É a profissão do século XXI? Como é que você enxerga isso? Eu sou um entusiasta da profissão, Leir. Eu comecei trabalhando aos 13 anos de idade em um escritório de contabilidade como office boy. E nunca mais deixei a profissão, nunca mais fiquei à margem da profissão contábil. Acredito, cresci muito com ela como pessoa e como profissional também. E nos últimos anos, graças a Deus, a profissão teve um aumento, assim, não só em número de profissionais, não só em número de organizações contábeis, mas também em grandeza de sua importância vista pela sociedade. Importante ela sempre foi, mas o que aconteceu nos últimos anos foi um olhar diferente da sociedade para o profissional da contabilidade, para a profissão em si, né? Em termos de números, nos últimos 5 anos, 170 mil novos profissionais entraram no mercado. E com relação à expectativa profissional, são das melhores. Algumas pesquisas apontam que é a terceira mais demandada no país, quarta no mundo. Há um pouco de divergência entre uma pesquisa e outra que você analisa, mas sempre aí entre a terceira e a quinta. Muito mercado, a demanda é muito forte. Eu não me canso de falar que profissional da contabilidade não fica desempregado, né? Não há desemprego na profissão contábil. Isso, eu já disse que eu sou profissional da contabilidade como empresário contábil. Eu tenho uma empresa de contabilidade. E nós sentimos a dificuldade que é encontrar mão de obra. Agora, é óbvio, né? Existem pessoas que não têm o mínimo de compromisso nem sua capacitação, às vezes vai demorar um pouco para arrumar a colocação. Porque o mercado tem vagas, mas todo mundo necessita de que esse profissional tenha capacidade, ele seja perto do pleno naquilo que ele se dispõe a fazer. E dessa forma, você tem que buscar a excelência. Não dá para você ser um contador meia boca hoje. Você tem que ser um contador 200%. E eu estava vindo para cá, lendo uma reportagem, e me chamou até a atenção que 58% dos profissionais da contabilidade aqui no país não querem trabalhar no setor público. Eles querem a iniciativa privada. Aí até a Marli, que veio conosco no carro, mas por que, presidente? O que acontece? Eu falei, é questão de remuneração, né? E é uma coisa singular em relação às demais profissões, ao menos a maioria, porque a tendência é que todo mundo queira ir para o setor público por conta da remuneração. E nós, graças a Deus, não estamos tendo esse problema. Nós estamos conseguindo no mercado particular remunerações ou eu digo até muito acima do que o setor público está pagando. Isso eu acho que acaba respondendo à questão de mercado que você me perguntou. Nós vamos passar as perguntas agora para o Roberto aqui também, mas só uma curiosidade, aqui na universidade, presidente, eu tenho dificuldade de ter alunos em eventos, digamos, presenciais, porque ele fala, professor, eu estou trabalhando, então eu estou no mercado de trabalho. Nós temos até alguns editais que aparecem aqui para a gente, que a pessoa coloca, estamos contratando profissionais, pode estar estudando, mas com salário mínimo. Eu falo, gente, me desculpa, mas eu não vou ter. Olha aí, gente, eles riem, né? Graças a Deus dizem que vocês estão ganhando bem. Mas você sabe, uma das primeiras coisas que eu tive que analisar lá no regional quando assumi esse ano, foi a reclamação dos colegas que trabalham ou que têm empresas de contabilidade, que o conselho divulgava currículos lá, né? De pessoas que mandavam lá, a gente tinha um link lá para divulgar. Então, para de divulgar, por favor, porque nós estamos perdendo nossos funcionários aqui por conta disso. Olha isso. Né? Currículos não, desculpa, ofertas de emprego. Né? Sim. Empresas, principalmente as particulares, solicitando emprego e tal. E um problema
que a gente tem, que eu acho que é um feliz problema né? para resolver. Né? É verdade. Então, Roberto, seguindo para o SESCOM, e aí a gente coloca o seguinte, que é a primeira vez, pelo menos no curso de Ciências Contábeis da UCDB Virtual, que o SESCOM vem até a universidade, né? Então, eu repetiria a pergunta, né? O que é o SESCOM? Qual que é o papel do SESCOM? Bom, o SESCOM, enquanto entidade de classe, na verdade, ele é um sindicato. Tá? Então, ele é um sindicato das empresas de serviços contábeis, serviços de assessoramento, perícia, informações, dentre outros. Então, ele tem uma base de representatividade muito grande. O SESCOM também faz parte de um sistema, que é o sistema FENACOM, que agrega os SESCOMs e SESCAPs. No mínimo, um SESCOM ou SESCAP nós temos em cada uma das unidades da federação. Alguns que têm uma base territorial maior de profissionais ou de representados têm mais que um sindicato. Então, na verdade, ele procura defender os interesses do profissional, do empresário contábil, né? Diferente do que acontece no CRC, que fiscaliza e regula a atividade. O SESCOM, ele vem aí buscar defender os interesses dos profissionais. De que maneira isso é feito? Então, nós vamos em todos os órgãos que exigem algo do profissional da contabilidade e tentamos melhorar o acesso, seja a informação, seja em como cumprir as obrigações que nós assumimos de cada um dos nossos clientes, seja também fazendo convênios, promovendo cursos, promovendo eventos, palestras. Inclusive, nós temos no SESCOM MS, esse ano já será realizado o 5º Encontro das Empresas de Serviços. É um evento de 2 dias, que nós trazemos profissionais de diversos estados para falar sobre as questões que nos preocupam. Então, isso nós temos uma abertura, um dia inteiro de trabalho e depois encerra isso com um jantar. Então, nós nesse ano já faremos a 5ª edição desse encontro das empresas de serviços. E aqui na nossa sede, que fica na Avenida Mato Grosso, aqui em Campo Grande, nós promovemos ali mensalmente uma média de 10 a 12 cursos, palestras e eventos voltado principalmente para a atividade contábil, que é a maioria dos diretores hoje são da atividade contábil, né? Embora ele também represente os empresários contábeis, mas eles têm outras atividades de profissões, de serviço regulamentado, que hoje é a base de representação do SESCOM. Então ele tem essa representatividade buscando defender os interesses. Claro, observando tudo que é preciso em termos de legislação, nada que fuja das normas contábeis, nada que fuja das normas legais, até porque nós temos parcerias e é preciso que isso seja cumprido, seja obedecido, né, para que ela seja efetiva. Uhum. Inclusive a questão quando veio a certificação eletrônica, né, o SESCOM participou bastante nessa parceria, né, de auxiliar os contadores, né? Sim, o SESCOM hoje ele é um posto de certificação digital. Então, com o advento aí, principalmente do Sistema Público de Escrituração Digital, todas as empresas têm a necessidade de ter o seu certificado digital, seja um e-CNPJ, seja um e-CPF do representante legal. Os profissionais de contabilidade também precisam ter os seus para acessar. E é um caminho sem volta, né? Então, assim, ele começou lá com a escrituração contábil digital, depois nós tivemos a escrituração fiscal digital e estamos aí em vias de ser implantado a escrituração relativo à folha de pagamento. Por ser o e-social, né? Por ser um projeto muito amplo, acabou sendo prorrogado novamente o prazo, que era para abril, agora já ficou para setembro, outubro, mas é um caminho sem volta. Então, dentro do que o Ruberley estava falando, a questão da educação continuada, desde a primeira edição do nosso encontro, isso há 4 anos, e também em alguns outros eventos, já havia a preocupação ou até a certeza de que isso viria realmente. E o SESCOM vem sempre procurando, tanto é que os 4 eventos que nós fizemos, eles tiveram um foco bastante forte em relação ao Sistema Público de Escrituração Digital. Ou seja, não é nada desavisado, né? É algo que já havia uma preocupação muito forte e que realmente vai acontecer. Então acaba
coincidindo, educação continuada no CRC e o SESCOM oferecendo essa formação também para os empresários da contabilidade. Inclusive, eu sei até que foge ao conhecimento de vocês, mas eu creio que o CRC e o SESCOM, CRC eu acredito que mais, eles são iguais em todos os estados, né? Eles seguem uma mesma linha, uma mesma política, né? A normativa é a mesma, a legislação é a mesma. O que há variações é de quantidade de... Lá nosso corpo são de conselheiros, né? Então, o número de conselheiros varia conforme o número de profissionais em cada estado. Isso é a diferenciação. Agora, a normativa é a mesma, é padrão. Só aproveitando a questão da certificação digital que você falou, e o que vai também em relação a parcerias, o Conselho Federal de Contabilidade firmou uma parceria com a FENACON em relação ao certificado digital. Então, hoje, quando nós retiramos a nossa carteira profissional, nela contém um chip onde nós temos a possibilidade de obter no sistema FENACON-SESCOM 1 ano de certificado gratuito, né? É o que representa o poder das parcerias, né? E essa é muito bacana. Até, Roberto, nesse sentido de, falando dos outros órgãos ainda, você colocando, eu fiz essa pergunta para o Ruberley, como é que você, e aí lembra que você até comentou, né, que você verifica um pouco mais de um lado, o SESCOM verifica de um lado, o CRC verifica do outro. Sim. Como é que você vê? Você tem uma opinião diferente desse crescimento da profissão? Como é que você enxerga esse novo profissional? Na realidade, a opinião é a mesma, a visão é a mesma. Eu também sou empresário contábil, sinto a mesma necessidade aqui do Ruberley. Em determinados momentos, nós precisamos trabalhar bem forte na busca de um novo profissional para compor o nosso quadro. O bom profissional de contabilidade, realmente, ele não fica desempregado, né? E aí nós precisamos até, eventualmente, fazer alguma consideração. Qual é o bom profissional de contabilidade? É aquele que realmente vê a profissão, vê a sua formação como uma ciência. A ciência, ele sempre está buscando, ele sempre está procurando se qualificar, complementar a sua formação, que é fornecida no banco da faculdade, procurar se integrar, seja com o CRC, que também oferece educação continuada, o SESCOM, que oferece essas palestras e treinamentos e tudo mais. Mas o profissional da contabilidade, realmente, ele não fica desempregado se ele procurar se qualificar, se aperfeiçoar um pouquinho mais do que a faculdade oferece. O mercado é muito amplo, as necessidades de trabalho qualificado surgem a cada dia, é só buscar um pouquinho mais. Se qualificar, com certeza não fica desempregado, e o melhor, a remuneração é muito interessante se comparado com algumas outras profissões. Eu achei muito interessante, nós tivemos um caso que eu digo que é um case de sucesso que nós temos aqui na universidade, e até algo preocupante na época, enquanto coordenadora, nós tínhamos um aluno da educação à distância que ele trabalhava numa empresa da aviação civil e ele era comissário, né? Então já tem, a gente sabe, né, aeroviário, a gente sabe que já tem um diferencial de salarial muito alto, né? Mas ele era um aluno que constantemente, então as atividades complementares que nós exigimos, não sei, 240 horas, ele fez 500 e pouco. Então aquele menino assim que tinha um curso, aquele aluno que tem momentos que você está falando sobre agora imposto de renda, ele já liga e fala para você, olha Luiz, surgiu uma atualização sobre isso, eu fiz. Então aquele aluno que já está, como você está dizendo, à frente do seu tempo. Sim. Então quando ele disse que ele ia sair da aviação, um emprego fixo, tal, para trilhar o caminho contábil, a gente acredita, mas o coração fica assim, meu Deus, né? Então, esse ano nós tivemos a descoberta que ele está como controller numa determinada empresa. E não está como júnior, já está como nível médio. E, inclusive, ia participar do nosso evento aqui e ele mandou uma mensagem que ele estava no Rio de Janeiro, que não poderia comparecer. Então, eu até curiosamente perguntei, e aí, a remuneração, né, que é a nossa preocupação? Ele falou, Luiz, não está 100%, mas já está em 80%. Eu falei, meu Deus. Então, né, olha o futuro desse menino. Então, isso ele acabou praticamente acabou de se graduar, não faz um ano. Então, você vê, olha o futuro. E assim, um profissional que dizia pra gente assim,
até o diferencial que a gente coloca da questão dos treinamentos, dessa educação continuada, no sentido seguinte, que a universidade, ela dá o seguinte, ela ensina a pensar, mas esse aluno precisa também fazer esses treinamentos mais práticos. Sim. Então, nesse contexto, até uma pergunta, Roberto, existem alguns cursos em andamento? Se eu entrar no site, eu consigo fazer? Como é que funciona? Sim, o SESCOM nós fazemos lá com frequência cursos, treinamentos na área contábil, alguns outros com menos proporção, também de outras áreas, mas ficam disponíveis na nossa página da internet, que é o www.sescomms.org.br. Estão lá disponíveis os cursos que podem ser acessados. Não precisa ser profissional de contabilidade, não precisa ser sindicalizado, não precisa ser associado, é disponível para o público geral. Quem tiver interesse na matéria está à disposição e nós fazemos com regularidade. Era isso que nós já íamos partir. Vocês viram que nós já tivemos algumas perguntas mais light, né? Assim, e eu creio que os alunos estão fazendo perguntas aqui e eles vão perguntar sobre isso. Uhum. Então a gente já vem. Para o SESCOM, se eu trabalho, se eu tenho uma empresa contábil, eu sou obrigada a ser sindicalizada? Toda a sindicalização, você não é obrigado a se associar, tá? Agora, nós temos o que está previsto na Lei Geral, que trata das pequenas, micro e pequenas empresas. As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não são obrigadas a pagar a contribuição sindical. Agora, se ele se associar, ele vai pagar a contribuição associativa e a contribuição assistencial, enquanto associado. Mas isso não veda a participação em cursos, palestras e eventos. Então, não existe essa obrigatoriedade, que é um direito constitucional, né? Não é obrigado a se associar. E a lei geral, ela dispensa as empresas optantes pelo Simples Nacional de pagarem a contribuição sindical, que é a obrigatória prevista na CLT. Então, houve uma espécie de revogação dessa obrigatoriedade da CLT. Aí eu poderia fazer para o senhor, presidente, CRC. Eu, enquanto trabalho no escritório de contabilidade, sou obrigado a ter o meu registro como técnico de contabilidade ou como contador? Sim. O exercício da profissão contábil ele é privativo, né, Lor? Por isso a profissão é regulamentada. Toda profissão regulamentada é dessa forma. Para que você possa exercer a profissão, você tem que ter o registro junto ao Conselho de Contabilidade. Aquele que exerce sem registro está cometendo uma infração à legislação vigente, né? E dessa forma está suscetível a penalidades tanto no âmbito da profissão quanto no âmbito judicial. E o CRC tem fiscalizado, o sistema tem fiscalizado muito isso, são inúmeros autos de infração que a gente lavra, julga e penaliza por conta disso. E eu acho até que isso a gente recebe bastante crítica com relação à reserva de mercado. Não há reserva de mercado. Eu acredito, e o sistema acredita, que o sistema ele é um fator de proteção para a sociedade. Por que é um fator de proteção da sociedade? Porque se eu não fiscalizar, eu vou estar permitindo que pessoas não habilitadas estejam exercendo a profissão. E muitas vezes, na maioria das vezes, quem está contratando esse serviço não tem conhecimento se a pessoa é habilitada ou não. E o que essa pessoa executa de dano para essa empresa nesse exercício da profissão pode causar prejuízos de ordem financeira e emocional extremamente peculiares para o indivíduo, que muitas vezes não sabe dessa situação. Então, se nós fiscalizamos, não é para haver reserva de mercado, mas sim para assegurar que aquele que executa a profissão contábil foi devidamente capacitado, instruído e habilitado para tal. Também não adianta você ter a formação e não ter o seu registro, né? Você é um profissional que está faltando com alguns princípios e normas legais também. Então, o que assegura o exercício da profissão é realmente o registro no Conselho. O que nós relevamos aqui em Mato Grosso do Sul é a questão dos estudantes, né? Se ele está estudando. Se ele está estudando contabilidade num curso
regular de contabilidade, ainda temos cursos de técnico em contabilidade, né, mas, ou ciências contábeis, desde que comprove essa situação e que ele não seja responsável por aquilo que ele está dizendo, ele está executando de forma auxiliar, a gente releva. Agora, uma vez formado, ou se não estiver estudando, ele tem que ter o registro. Então, nós vamos passar agora para as nossas perguntas dos nossos alunos aqui. Nós estamos com a professora Neuza. Já temos perguntas aí, já, professora? Várias. Então, ó, já várias. Então, por favor, professora. A primeira questão é do Gerson. Ele disse que o pai dele tem escritório de contabilidade em Curitiba, porque eles são de Curitiba, e que existem o aventamento de honorários, que as pessoas entram em contato com alguns clientes do escritório e acabam oferecendo um serviço a um valor irrisório para os clientes e acabam tendo essas discussões dentro do mercado mesmo. E que ele acaba se sentindo, porque para fazer um trabalho bem feito, ele precisa colocar um valor razoável para o serviço que está sendo oferecido. Quem é que pode fiscalizar isso? A quem se faz essa denúncia? Jefferson, né? Gerson. Eu queria mandar um abraço para o Gerson, um abraço para Curitiba ou para o Paraná. Eu sou paranaense, vim do Paraná com 10 anos de idade, então é uma grata satisfação falar com vocês aí. Gerson, o aviltamento de honorário, ou a prática da concorrência desleal, que a gente chama, por meio da redução do valor praticado pelo nosso colega, que é o aviltamento de honorário, é uma prática muito danosa à profissão como um todo. Ela não deve ser praticada e se nós sofremos esse aviltamento de honorário, nós devemos efetuar denúncia ao Conselho Regional de Contabilidade, que vai ter condições de tomar providências com aquele que está praticando. Isso é uma questão séria que eu acho de simples solução, né? Mercado há para todos, já falamos aqui. Não há necessidade de você concorrer por meio do menor preço. Principalmente hoje, que as nossas obrigações no exercício da profissão são inúmeras. Os nossos custos hoje são altíssimos, principalmente com tecnologia e capacitação. Se eu cobro muito baixo, eu não tenho condições de exercer um trabalho com a qualidade que o mercado espera. E assim, o próprio contratante dos serviços, muitas vezes, não sabe, porque ele não tem conhecimento daquilo que ele deveria receber naquilo que ele está contratando. E na maioria dos casos de aviltamento, que a gente tem conhecimento, atua junto, autua, quem faz o aviltamento não consegue executar aquilo que deveria executar pelo seu contratante. Então, a denúncia, que foi a pergunta do Gerson, ela pode ser oferecida ao Conselho de Contabilidade, no caso, Conselho aí do Paraná, e ela deve ser instruída com documentos probantes, né? Então, vai servir aí o contrato de prestação de serviço que você tem, até um comunicado do seu cliente dizendo dos motivos pelo qual ele está rescindindo o seu contrato, o próprio termo de transferência de responsabilidade técnica, que hoje está um estudo para mudar de termo para uma anotação de responsabilidade técnica, mas, enfim, são documentos e quanto mais você colocar dentro dessa denúncia, melhor para que o Conselho possa analisar, constatar, comprovar a irregularidade e tomar as medidas cabíveis, porque não basta apenas palavra, infelizmente. Tem que ter o documento probante. A Glória pergunta para o Roberto. Roberto, esse discurso que você disse que já tem disponível em EAD, precisa do título de eleitor? Ela é estrangeira e ela não tem título de eleitor. E se ela precisa desse título de eleitor para fazer o curso? Que alguns cursos que ela foi fazer, ela não pôde fazer porque precisava do título de eleitor. Glória, obrigado pela pergunta. Talvez eu não tenha feito me entender, mas os cursos que nós promovemos lá, eles são presenciais, eles não presenciais, eles não são à distância.
caso você tenha possibilidade de vir a Campo Grande, não há necessidade do título de eleitor. Mas o SESCOM, repetindo, tanto CRC como SESCOM, ele acontece em toda localidade do país, ele tem uma sede, né? Sim, todo estado tem uma sede. O CRC e o SESCOM. Sim, né? Mas aí deixa eu aproveitar o gancho da Glória, da pergunta da Glória, e falar que a FENACOM, ela tem uma universidade, que é a Unifenacom, uma universidade corporativa, e ela oferece cursos à distância, telepresenciais, quinzenalmente. Então, ela pode buscar isso no site da FENACOM, da Unifenacom, que ela consegue comprar o link para assistir isso via web. Inclusive, tem alguns até cursos da Secretaria de Fazenda, né, da Receita Federal, que são cursos gratuitos, inclusive, Sim, né? Existem. A Lisandra do Paraná pergunta ao presidente do SESCOM: teremos um treinamento para o E-Social via EAD? Existe possibilidade de fazer esse treinamento? Para o Rubelei? Para mim? Não, para o Roberto. SESCOM. A SESCOM, Elisandra? Lisandra, Paraná. Lisandra, as ofertas de cursos, elas são variadas. Se eu não estou enganado, o que o presidente Rubelei disse, no site da FENACOM já existem alguns treinamentos para o E-Social. Inclusive, nós tivemos um no mês de fevereiro ou março, mas com certeza, como houve a prorrogação, né, do prazo de apresentação, outras ofertas serão disponibilizadas. Então, se você puder acessar o site da fenacom.org.br e eles te direcionam para a Unifenacom, você procura o link, faz esse direcionamento, você terá a oportunidade de ter alguns cursos lá, com certeza. Existe uma discussão aqui a respeito dos cursos em EAD, que alguém tinha dito que às vezes EAD não tem a mesma qualidade, e alguém disse que exatamente ao contrário, que aquilo que é oferecido em EAD, existe a necessidade de que o acadêmico ou o profissional se empenhe sozinho, que ninguém cobra ninguém, que na realidade são eles mesmos que se cobram. E o que vocês acham desse treinamento em EAD? Eu concordo com o colega que colocou essa situação lá, que o acadêmico de EAD ele precisa realmente se envolver mais com a matéria que ele tem que estudar, que ele vai ter que apresentar um resultado do que ele leu, ouviu e aprendeu. Então, realmente, eu concordo que a dele é mais exigido do que o presencial. Então, realmente, procede a afirmação de quem afirmou dessa forma. Inclusive, eu atrapalhando o meu presidente aqui, existe uma discussão, né, no Conselho Regional de Contabilidade, que eles não divulgam as notas separadas dos cursos presenciais e dos cursos à distância. Mas nós temos exemplos de que alunos do virtual, pela demanda que eles têm de estudo, não é verdade, presidente? De que eles têm que estudar muito mais para a realização das provas. Olha, eu refuto integralmente essa afirmativa de que não há qualidade na educação à distância. Isso é totalmente descabido. O Conselho Regional, ele não tem acesso à questão das provas, da divulgação. Toda essa organização de procedimentos, ela é feita pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Então, eu não tenho como fazer essa divulgação. A gente faz sugestão, né? Mas às vezes são ou não acatadas. E o profissional da contabilidade, hoje, ele deve ter um perfil muito dinâmico. Ele não é um profissional hoje que ele senta e espera acontecer. E é um perfil muito próximo do estudante, do profissional que passou ou está no ensino à distância. Justamente por esse perfil que ele tem que ter de correr atrás, de buscar, de fazer muitas vezes várias coisas ao mesmo tempo e de forma qualitativa, todas elas, né? Então, eu prefiro o profissional formado em EAD, ou lá na minha empresa eu contrato bastante estudante para formar mão de obra, e se eu tiver com 2 currículos iguais, idênticos, eu contrato do que estuda na distância. São Paulo, Eduardo, ele está dizendo parabéns pela presença no nosso evento, ao Ruberley e ao Eduardo. Ele está perguntando, Eduardo, o interior vai ter treinamento? É um dos papéis do SESCOM também levar a formação ao interior. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma unidade no município de Dourados,
Mas os treinamentos, os cursos e palestras que nós oferecemos, eles também são disponibilizados nas cidades polos, nas cidades que ficam com maior número de habitantes e próximas de outras cidades. Então, o interior também está contemplado pelo SESCOM Mato Grosso do Sul na oferta dos cursos e treinamentos. Interessante essa questão da interiorização desses cursos, porque nós fazemos isso, né? Periodicamente a gente direciona esforços para levar ao interior do estado profissionais para fazer essa capacitação. É importante, é necessário e não vamos deixar de fazer. Só que aí eu vou aproveitar para fazer um apelo também aos acadêmicos. Eu sei que muitos deles já estão na área, já trabalham em empresas, em escritórios de contabilidade, que privilegiem quando acontecer curso. Porque é uma dificuldade enorme na gente conseguir instrutor, palestrante, direcionar custo, recurso, motorista, carro, e chega lá daquela meia dúzia de gato pingado, né, que a gente fala no popular. Isso é um motivo de tristeza, não de desânimo, porque a gente vai continuar fazendo, é necessário, mas eu pediria aí essa colaboração de todos no sentido de prestigiar quando ocorrer. Para os professores, Eloir está perguntando, os cursos da FENACOM servem para atividades complementares? Sim, servem. Os dos FENACOM, do CRC, do SESCOM, todos valem sim como atividades complementares. Inclusive, como eu falei, alguns até são gratuitos. Em algumas palestras, eventos, eles valem sim, professor. Vale. Ok. Para você, Ruberley, a questão da perícia, existe uma, não sei onde, uma legislação que diz que vai ter uma, como os auditores, que precisam fazer obrigatoriamente a educação continuada. Isso já foi normatizado para os peritos? Não, ainda não. Mas há um estudo e uma tendência de que isso seja uma prática a todos os profissionais da contabilidade. Não só auditores, não só peritos, não só contadores ou técnicos em contabilidade, mas para todos. Justamente pela importância e necessidade de que a gente tem de se manter atualizado. Nós temos um público bom, na média, nas capacitações, mas invariavelmente são os mesmos. Muitos de nós, infelizmente, não dá a importância que deveria dar para se capacitar. E aí fica alijado as atualizações do mercado, que não são poucas. Por isso, essa tendência de que, se não é pelo amor, vai ser pela dor. Eu estou dizendo assim que, com relação ao processo de convergência das normas internacionais, está sendo muito exigido do contador. Se existe estímulo, aí é para os dois, eu acho que vou tentar juntar várias perguntas numa só. Se existe estímulo do CRC para que as pessoas façam uma pós-graduação, um mestrado em relação a isso, que antes existia, grupos de pessoas que fizeram mestrado. Outra, se esses dois órgãos podem se capacitar para oferecer pós-graduação dentro da área contábil. E um terceiro, que eu queria juntar para que a área é extremamente mutável, necessita de atualizações constantes e é isso aí. Como é que vocês veem se tem possibilidades, ou do CRC ou do SESCOM, oferecer pós-graduação? Se o CRC oferece alguns incentivos, até financeiros, em relação à capacitação dos profissionais. O sistema CFC-CRC, ele nem pode ofertar curso dessa natureza, porque ele não é uma IES, não é uma instituição de ensino superior para tal. Mas ele tem programas de parceria que vêm a incentivar a que isso aconteça, né? Tem os programas de mestrado que ocorreram já em vários estados, onde o Conselho Federal subsidiou 30% do curso todo. E temos, em nível de especialização também, uma parceria com o SEBRAE, que se chama Contabilizando o Sucesso, e que também deu muito certo, isso nacionalmente. Então há esse incentivo do sistema para que os profissionais se capacitem, tanto a nível de especialização quanto
Inclusive, mestrado. até uma informação para os acadêmicos, que aqui na Universidade Católica, em um aluno tendo o registro no Conselho Regional de Contabilidade, ele tem desconto na universidade. Boa lembrança, essas parcerias a gente tem muito, né? Apesar de a gente não poder ofertar o curso diretamente, nós buscamos efetuar a parceria. Aí vale uma lembrança que o Roberto comentou no início, acerca até da própria natureza das entidades. O CRC, ele não tem prerrogativa de representação alguma. Como ele e faz parte de um sistema muito antigo, e o sistema sindical é relativamente novo, o sistema CRC-CFC sempre teve essa postura até de representatividade, de buscar nos órgãos, defender os interesses, de buscar esse tipo de parceria, não só nas áreas de capacitação, mas em outras diversas, para oferecer descontos, etc. A gente faz porque acha importante, agora não está no rol das prerrogativas que tem o sistema. Mas nós temos vários convênios que a gente oferta com descontos aí para quem está registrado no Conselho de Contabilidade. Inclusive, a professora vai fazer outra pergunta, mas nessa questão até dessa parceria, me lembrei agora, por exemplo, das pós-graduações, que é uma exigência o auditor ter uma pontuação de educação continuada, e que as pós-graduações, por exemplo, elas têm que provar junto ao conselho de que ela tem autenticidade, que ela tem os devidos conteúdos programáticos específicos para poder ser validada. Ela é validada pelo conselho, não é isso? Ela é validada pelo conselho para depois os auditores poderem fazer essa especialização e ter essa pontuação, não é isso? O programa de educação profissional continuada, ele tem uma norma toda específica. E todo o curso, para ser pontuado, ele tem que passar pelo Conselho Regional e o Conselho Federal de Contabilidade para análise. E tem as capacitadoras, que são aquelas entidades ou empresas que podem ofertar esses cursos. As universidades, as instituições de ensino, assim como as instituições da categoria profissional contábil, o SESCOM, por exemplo, são consideradas capacitadoras natas, não precisam passar por um processo de cadastro, de credenciamento junto ao regional. Porém, todo curso que for ofertar tem que ser submetido ao regional para análise curricular, análise do corpo docente e a atribuição da pontuação que aquela disciplina ou o curso vai poder oferecer a quem busca essa educação profissional continuada. Inclusive o curso de auditoria e perícia da UCDB, ela é certificadora aqui no estado. De São Paulo, de novo. Presidente, sou aluna do 6º semestre, posso fazer a prova do exame de suficiência e me registrar quando concluir meu curso? O último ano do curso pode fazer, né? O 7º e o 8º semestre ele já pode fazer o exame e efetuar o registro após a formação. E é bom que comece a se preparar, porque infelizmente nós temos um índice relativamente baixo de aprovados, né? E a gente escuta muito pessoas que eu converso com bastante candidatos que reprovam e que não se preparam, né? Não deve ser levado, essa prova não deve ser levada como uma qualquer, né? Ela tem a sua importância e como toda e qualquer fase da nossa vida, de prova da nossa vida, nós temos que nos preparar para ela. A Marielle passa para a gente um comentário que ela está muito feliz, que se não houvesse educação à distância, principalmente em contabilidade, ela não se poderia fazer, porque na cidade dela não tem uma faculdade, ela é do interior. Qual é o nome dele? Silvio, não. Ele diz o seguinte: as pequenas empresas ainda não nos veem, nós contadores, com bons olhos. O que é que o Conselho pode fazer para melhorar essa imagem do contador junto às micro e pequenas empresas? Olha, temos que repensar essa afirmação, porque isso vem mudando e mudou drasticamente. Principalmente pelo próprio papel do profissional da contabilidade e principalmente para a atuação de um órgão que é parceiro
do sistema contábil brasileiro, que é o SEBRAE, que tem difundido a necessidade e apoiado a busca do profissional da contabilidade pelas micro e pequenas empresas. Dessa forma, nós entendemos a importância e também apoiamos essa questão da mudança de visão para aquelas ainda que não têm essa visão. Eu sou consultor do SEBRAE e eu vivencio muito essa situação nas pequenas e médias empresas que eu atuo pela indicação do SEBRAE. E isso, podemos dizer que o que era minoria hoje é a maioria em termos de valorização do profissional da contabilidade. E até pela própria indicação da entidade, né, que no passado também não ocorreu o que acontece hoje. O Hermes de Brasília, ele diz que os cursos de educação continuada oferecidos pela CRC do Distrito Federal são muito bons e realmente dão um upgrade na profissão que ele está fazendo lá. Até aproveitando, eu gostaria de, nosso tempo infelizmente acabou, né? Gostaria de agradecer aos dois pela vinda à universidade, pela fala aos nossos acadêmicos e deixar um minuto para vocês se despedirem. O que vocês diriam de mensagem final para todos que estão nos assistindo? Tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Eu gostaria que vocês dessem dessem um e-mail para que eles possam enviar a vocês. Eu pediria que a Eloíra encaminhasse para nós, aí a gente responde e ela distribui. Ok. Hoje é o dia do profissional da contabilidade, 25 de abril. É uma data que a gente tem que comemorar, vocês que, aquele que ainda não é, né, pode ter alguém que já é técnico em contabilidade, mas vai ser, com certeza, já comecem a se familiarizar com essa data e os motivos para essa data existir. E por que comemorar? O que a profissão tem de tão bom que merece comemoração? Nós já falamos muita coisa aqui, né? E a gente realmente não deve deixar de enaltecer, principalmente pela importância social e econômica que a profissão tem e os profissionais de contabilidade possuem. Hoje nós somos verdadeiros parceiros da sociedade e do poder público. Desempenhamos nossas funções com maior zelo, eficiência e esmero. Não devemos e não podemos nos recolher minimamente ao sentido do que ser profissional, porque é muito grande, é muito valorosa, pode te possibilitar as conquistas que você deseja plenamente em sua vida, tanto pessoal quanto pessoal e profissional. Eu diria a vocês que busquem também o fortalecimento, principalmente das entidades da classe contábil. Procurem conhecer essas entidades. O sistema tem programas para o jovem contabilista. Vocês, acadêmicos, podem já se inserir em algum projeto, em alguma circunstância onde vocês passarão a conhecer a entidade, o sistema, o que é feito. Porque o que nós temos mais de tendência é criticar sem conhecer. Isso é muito danoso. Então procurem antes se colocarem à disposição, conhecer, para depois emitir opinião, o que é muito importante. Parabéns vocês, futuros contabilistas. Eu acho que vocês escolheram a melhor profissão existente hoje no país, né? Parabéns pela escolha e tenho certeza que vocês serão excelentes profissionais. Eu estou aqui à disposição, Eloir, o CRC está à disposição, Mato Grosso do Sul. Estaremos aqui assim que convidados. Bom, aqui enquanto representante do SESCOM, quero agradecer ao CDB pelo convite, parabenizar os participantes do evento pela disponibilidade e dizer para vocês que o sucesso profissional ele vai acontecer quando você se preocupar em ser um profissional. Isso se dá pela educação continuada, isso dá pela busca de melhor formação, complementar o que você vê nas aulas e tudo mais. Coloco o SESCOM também à disposição de todos, quem quiser nos visitar lá na Avenida Mato Grosso 2170, aqui em Campo Grande. O site www.sescoms.org.br
Também coloco à disposição da professora, as perguntas podem enviar por e-mail, que assim que respondidas poderão ser devolvidas aos participantes. Obrigado a todos. Então, a você que está nos assistindo, daqui a pouquinho vem um assunto sobre a imagem pessoal. Então, fique aí.